Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos falando sobre a profecia de Ezequiel, descrito lá em Ezequiel 37. Já falamos no vídeo anterior, mas nós vamos continuar dentro dessa revelação, porque eu acredito que qualquer pessoa que entender o significado, que tiver a revelação viva do que está escrito em Ezequiel, ele muda a vida dele. A princípio, você deve entender o seguinte: todas as palavras faladas, todos os milagres, todas as maravilhas que já aconteceram em toda a história da humanidade, elas permanecem vivas, elas são, o Espírito não morre, o Espírito não envelhece, e Deus é Espírito. E uma revelação ainda maior para te ajudar a respeito da profecia de Ezequiel e de quem é Jesus, quando Jesus se revelou ali em João capítulo 14, o verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse que ele era a vida, ele estava se referindo ao caso de Ezequiel. Então vamos lá para Ezequiel. Lá nós encontramos Ezequiel 37, aonde Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Nós devemos entender que Deus levou, que Deus, ao levar Ezequiel para um vale de ossos secos, primeiramente nós temos que começar a despertar, ver que Deus levou para um propósito. Ele tinha algo a revelar ao homem. Então, obviamente, todos os problemas da humanidade, o máximo que os problemas, as enfermidades e todas as coisas, o maior mal que pode fazer à humanidade é levar o ser humano à morte. Então ali, assim sendo, ali tinha um vale de ossos secos, ou seja, seres humanos mortos. Então nós sabemos que Jesus, ele realizou milagre quando ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Então Lázaro tinha 4 dias de morto. Então no caso de Ezequiel, não era só 4 dias, era muito mais do que 4 dias, para que você possa ter a dimensão dessa revelação profunda e maravilhosa de Ezequiel. Então, muito bem, Deus, ao levar Ezequiel a um vale de ossos secos, querendo ensinar o homem, porque aquilo que ensinou para Ezequiel não foi exclusivamente para Ezequiel, e sim para toda a humanidade. Então, diante daquele problema, um vale de ossos secos, o maior de todos os problemas que se possa acontecer no meio humano, e ali Deus perguntou para Ezequiel: e aí, Ezequiel, o que é que você acha? Você acha que esses ossos, eles podem se tornar um vale de ossos secos? Não? Você acha que pode se tornar um exército de homens, não só de homens vivos, mas um exército poderoso? Ezequiel, que não tinha revelado do seu espírito, porque ele ainda não tinha o Novo Testamento, e ele ainda não tinha o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito por medida. É assim que a Bíblia fala a respeito dos profetas, que recebia o Espírito na medida que recebia o Espírito na medida exata para a missão que ele tinha. No caso, Ezequiel era ser um profeta. Então, Ezequiel, tu acredita que esses vales de ossos secos pode voltar a se tornar um exército de homens? Tu sabe, porque ele não sabia. Então, diante dessa resposta, Deus disse: pois Ezequiel, deixa eu te mostrar aqui, assim, ó, tu irá profetizar para esse vale de ossos secos, e diz assim. Então, perceba que aqui está se revelando o segredo, o mistério, a revelação. É óbvio que Deus lá do céu poderia brandar de lá e fazer aqueles ossos se tornar homem, mas assim sendo, tirando o homem da parada, o homem não aprendia a lição, o homem continuava sem reconhecer o poder que Deus a ele tinha delegado. E que esse era o propósito, que esse foi o propósito de Deus levar Ezequiel ao vale de ossos secos. Assim sendo, Ezequiel, é tu que vai profetizar. O poder que eu tenho, que criou todas as coisas, eu vou te dar na medida que profetizar esses ossos. E assim Ezequiel, ao profetizar, ele profetizou: assim diz o Senhor. Observe que era Ezequiel que estava falando.
porém ele estava se assumindo como Senhor. Assim diz o Senhor, porque ele estava falando em nome de Deus, por isso ele era profeta. Então assim, ele falando, é a mesma coisa que se Deus falasse, assim diz o Senhor. E ele ao profetizar, profetizou, e quando ele começou a profetizar, começou a ver barulhos de ossos se movendo, no processo em andamento. Assim se provou que a vida emanou de Ezequiel, não de Deus. Vai entendendo a revelação. Então ali aquele exército, aquele vale de osso seco, se tornou ou se tornaram em um exército de homens vivos, exatamente como Deus tinha falado. Atualizando essa profecia, nós sabemos que aquela profecia, literalmente, ela foi dirigida, a parte literária, para Jerusalém. Jerusalém, que tinha se desviado e se afastado do Senhor, que se tornou um vale de osso seco, por estarem dispersados no mundo inteiro, sendo escravos de vários países. Tudo isso por causa que o povo tinha se afastado de Deus. Então não era essa a vontade de Deus. Se você fizer uma pesquisa agora, nesse exato momento, depois de mais de 2000 anos dessa profecia, você vê o peso dessa profecia hoje. Porque se você fizer uma pesquisa agora, você verá que todos aqueles povos, todos os israelitas que se afastaram, por ter se afastado do Senhor, estão se deslocando dos seus países e retornando para Israel agora. Isso está acontecendo agora. Sem falar que em 1948, Israel, que tinha deixado de ser uma nação, que tinha deixado de ser o país, voltou a ser país. Então dali para cá, Israel mais que dobrou o seu tamanho. Por quê? Porque os israelitas vão entendendo, os israelitas estão voltando. Tudo isto resultante daquela profecia de Ezequiel. Porque cada israelita que se desloca corresponde àqueles ossos que estão se movendo, corresponde ao exército ao seco. Então hoje Israel é uma realidade. Então se prova o poder da palavra de Deus. Agora, preste atenção nisso aqui. Ezequiel, ele foi apenas um profeta. E Jesus, ele foi nele habitou a plenitude, preste atenção, a plenitude de Deus. Porque em Colossenses 2 e o verso 19 diz, porque nele habitou corporalmente a plenitude de Deus. Ezequiel não tinha plenitude, mas você vê. Então, criatura, vamos entender o seguinte. Hoje, qualquer ser humano que está em Cristo, ele tem a plenitude do que Ezequiel foi uma parte. Por isso que ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho. Lá no começo de todas as coisas, lá no livro de Provérbios, por ali no capítulo 8, quando Deus está criando o universo, você vê ali usado na figura da sabedoria, do poder criador, do poder criativo. O Senhor diz, o Senhor me possuiu quando ele estava criando os mares, quando ele estava criando, colocando ordem nos mares, quando estava criando todas as coisas, lá no princípio ele me possuiu. E ali está como sabedoria, mas em uma das passagens também está, eu sou o caminho que o Senhor criou todas as coisas. Por isso o Senhor Jesus, em João capítulo 14 e o verso 6, ele se revelou como? Eu sou o caminho, apontando para o poder criador, para o princípio da criação, a verdade, apontando para Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, porém ele não será atingido, porque as tuas verdades são escudo e bloqueio. Eu sou o caminho, apontando para o poder criador, eu sou a verdade, proteção, e a vida apontando para Ezequiel. Então Jesus tem a plenitude do que Ezequiel teve. Então todo cristão que aceitar os que estão no Senhor Jesus, está com todo o poder que Ezequiel usou uma parte. Então vamos analisar assim. Por qual razão que os cristãos não mudam a vida? Porque Deus, o propósito de Deus, levar Ezequiel ao vale de osso seco, é para mostrar, não mostrar o que Deus pode fazer. Ninguém questiona o que Deus pode fazer, ninguém duvida de Deus. Deus não enfrenta a guerra lá no céu onde ele está. Quem enfrenta a guerra são os seres humanos.
Então o propósito era mostrar o que o homem pode fazer. Ó filho do homem, é tu que tem que profetizar. Profetiza, ó filho do homem. Se nós atualizarmos os teus projetos, os teus sonhos, os teus ideais, 90% dos cristãos não entenderam isso. Eu sei porque eu sou pastor. A maioria vai para a igreja, é o seguinte, eles vão para a igreja e chegam lá e dizem, Senhor, vem me abençoar, vem me dar saúde, vem fazer isso comigo, vem fazer aquilo comigo, sem olhar que em Efésios capítulo 1 e o verso 3, em segunda carta de Pedro capítulo 1 e verso 3, porque Deus pelo seu divino poder já deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Então assim sendo, se você encarnar, porque Deus é Espírito, segundo o próprio Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Esse Espírito que preenche todo o universo é Deus, em forma espiritual, em forma de energia, aonde está a vida. Em Efésios também mostra, para que nós possamos entender, não é o tema do vídeo de hoje, mas que também as coisas que dizem respeito à morte também estão nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 14 em diante. Aquele Espírito que entrou lá no começo da humanidade, na história de Adão, que ali fez com que tudo que era vida se desfragmentasse, é o que caracteriza a queda do homem. Então, há no mundo, no universo, o Espírito da vida e o Espírito que não é da vida. Inclusive, os ossos secos são o resultante do Espírito da morte. Porque Tiago diz, não se engane, meus amados irmãos, tudo que diz respeito à vida, tudo que é bom vem do alto do Pai das luzes. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, sempre que a gente entende a respeito do caminho da vida, da palavra da vida, também devemos reconhecer que tem também a palavra da morte, que é representado pelo diabo, pelas trevas. Se Jesus é luz, o diabo é treva. Aquilo que Deus também disse lá no começo, Adão, a partir de agora tu vai conviver com a ciência do bem e a ciência do mal. Tá, então muito bem, voltando para Ezequiel e voltando para a experiência dos cristãos. Se em vez dos cristãos ficasse pedindo para Deus fazer aquilo que Deus já fez, e se posicionasse e entendesse que o poder que eles têm são maior do que o poder de Ezequiel, em vez dele clamar, ele dizia, em nome do Senhor Jesus, eu dou vida a meus projetos. No caso de Ezequiel, deu vida ao vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos se tornou um exército poderoso. Você, esse exército, Israel literalmente é esse exército poderoso, porque Israel é poderoso. Mas espiritualmente, todos que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, se tornou um exército poderoso, não fraco, poderoso. Você, sendo um desses exércitos, você está habilitado a profetizar, declarar, ordenar, ainda mais com maior poder do que o de Ezequiel. Então tudo muda. Você pode se dirigir à escassez, à pobreza, à doença e dizer, sai daqui, é uma ordem em nome do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus disse, meu nome é expulse demônios. Quem são demônios? Enfermidade, escassez. Agora, a condição é que o crente entenda e assuma o Espírito da vida, porque tudo que hoje existe fora, só existe porque o Espírito é o respaldador. A minha palavra é Espírito e vida, sendo a palavra de Jesus. Então, Jesus diz, pelos frutos se conhece as árvores. Ou seja, por que muitos dos cristãos não têm uma vida extraordinária como essa vontade de Deus? Primeiramente, porque eles vão pedir para Deus fazer o que é de competência dele, como Ezequiel. Ezequiel não sabia, tu sabe. É possível esse vale de osso seco se transformar em um exército? No caso de Ezequiel, tu sabe. Hoje nós devemos saber, porque Deus já enviou o seu Filho amado para todos que nele crêem não pereça, mas que tenham a vida eterna. Então, se espera que todos os cristãos saibam que é da vontade de Deus, que ele tem a vida. Porque se nós cremos no Senhor Jesus, devemos crer no que o próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 10, o verso 19. Eis aí vos dei poder e autoridade, duas coisas maravilhosas. Com poder, nós podemos se dirigir a qualquer projeto que não tenha vida. Primeiramente, nós devemos se convencer e se certificar se aquele projeto, de fato,
é um projeto que visa o bem comum. Se Deus está, para Deus estar nesse negócio, essa é a condição. Nós podemos se dirigir àquele e dizer, receba a vida. Ezequiel disse ao vale de ossos secos. Nós se dirigimos, receba a vida. Se os nossos corpos estiverem enfermos, nós devemos se dirigir falando nome e sobrenome do mal e dizer, é um desacato, é um enfrentamento, porque Jesus me deu autoridade e poder, e o corpo é meu, eu sou a maior autoridade sobre o meu corpo, eu sou a maior autoridade sobre a minha vida. Eu tenho 20 anos que uso esse poder, essa autoridade concernente a essa enfermidade, e pode ter certeza que funciona. Funciona comigo e qualquer pessoa que crê, que ousar acreditar. Então, se os seres humanos, em vez de estar pedindo para Deus, entendessem que eles têm o poder, e se dirigissem ao mal, mandando o mal sair, e automaticamente trazendo vida. Voltando para Ezequiel. Depois que Ezequiel profetizou que os ossos se unificaram, recebeu carne, recebeu tendões, sangue, nervos, se tornou ser humano, faltava o quê? Faltava o espírito. Então, o que aconteceu? Ali se vê mais uma vez, Ezequiel ficou temeroso, ele achava, acredito eu que na cabeça de Ezequiel, para profetizar para os corpos, para os ossos se unirem e receber carne, é de competência minha. Agora, pedir para o Espírito entrar, eu acho que seria muita presunção, seria alguma coisa desse tipo, segundo a cabeça de Ezequiel. Quando ele retornou para Deus, Deus disse, ei, é tu, agora profetiza assim, ó, venha dos 4 cantos da terra, ó Espírito, e entre nesse vale de ossos secos. Quando Ezequiel abriu a boca que profetizou, aconteceu o quê? O que ele tinha acabado de profetizar. Presta atenção nisso aqui. De onde vieram os espíritos? Dos 4 cantos do universo. Igual toda a ciência que tem estudado, a ciência quântica tem estudado, que todo o universo está preenchido por uma força que ele chama a força do éter, desconhecido, mas essa força é de onde emana a vida, ela é inteligente, ela é poderosa. Os cientistas até hoje não entenderam porque vê alguns fenômenos, quem foi à Lua viu, guardaram por muitos anos, enfim, ele não conhece. Mas todo cristão deve saber que se trata de Deus. Deus é Espírito. Deus é essa força que entrou no vale de ossos secos. Ele veio de onde? Dos 4 cantos da terra. Interessante, né? Dos 4 cantos da terra. Por quê, criatura? Porque até aquele momento Deus não tinha se humanizado no homem. Por isso que todos os profetas ajudam a chegar a esse ponto. Jesus foi esse que humanizou Deus, porque ele é o verbo se tornado carne. Ele pegou a palavra falada desde o começo. E da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Ali começou a se dar origem ao Salvador, ao Cristo, ao enviado. Isaías viu e disse, ele nascerá de uma virgem, nascerá de Belém. Isaías profetizou. De repente uma mulher olhou e disse, nascerá de uma virgem, eu sou. Então cumpra-se em mim. Então assim sendo foi criando Jesus. Então Jesus foi a personalização, a humanização de Deus. Por isso mesmo que ele venceu a morte, como a profecia de Ezequiel venceu. Ao ressuscitar como homem, então agora Deus estava humanizado e o governo agora estava sobre os ombros dos homens na pessoa de Jesus, porque Jesus ele é o rei dos reis, o rei de outros reis que vão coordenar a terra a partir de Jerusalém. Por isso que Jesus deve ser, por isso que Jesus é diferente de Buda. Buda pode ter feito um belo trabalho, pode ter feito, amém, mas não é ele que vem com o nome rei dos reis, Senhor dos senhores. Enfim, o Senhor Jesus ressuscitar, Deus estava humanizado, e quando Jesus ressuscitou, que esteve conversando com os discípulos, se encontra essa passagem ali em Atos 1, agora tudo que os profetas não tinham falado a respeito da tão grande salvação, que os israelitas imaginavam que era uma salvação literária, que não era só literária, disse Jesus, agora o Senhor vai para Jerusalém e vai se apropriar da cadeira de Moisés e vai se apropriar do governo, não vai? Jesus disse, essas coisas não são de competência suas, mas o que é de competência sua, vá para Jerusalém e fique lá até que do alto seja revestido do poder. E quando eles foram, você sabe da história, que aconteceu, veio como línguas de fogo, entraram naqueles homens, ali começou a igreja, ali começou o reinado espiritual, porque Jesus foi o primeiro humano a entrar, está lá em Salmo 24,
Abre-se portas, ó portões, por que motivo eu devo abrir? Porque vai vindo aí, está chegando aí o Rei da Glória. O Deus Espírito humanizado na pessoa de Jesus entrou lá e aqui na terra. Aqueles que receberam o Espírito Santo, o governo, na ausência física de Jesus que está na glória, o governo estava sobre os homens. Aquele Espírito que Ezequiel profetizou vir dos quatro cantos da terra, agora aquele Espírito humanizado no discípulo, dali começou a igreja, o governo de Jesus, em todos os lugares do universo, todas as coisas pertencem ao Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus falou quando estava orando em João 17, disse: Pai, todas as coisas que são tuas, são minhas também. E Salmo 24 diz que todas as coisas que são do Pai são de Jesus e que os céus e a terra são do Pai. Em Romanos capítulo 7, o verso 17, diz que todas as coisas que pertencem a Jesus também pertencem a nós, porque nós somos herdeiros da mesma bênção. Então, assim sendo, a profecia e todas as coisas que diz respeito à vida, diz respeito a poder, diz respeito à autoridade, foi personalizado, humanizado na pessoa do discípulo. E todos que creram, que receberam o Espírito, ele também se cumpre. Ele é esse exército poderoso. Então ele está autorizado a ordenar qualquer vale de osso seco. Qualquer mal tem que sair. Agora, me escute aqui. A pobreza, não há louvor nela, é um espírito. É impossível a miséria, a pobreza, sair da vida de uma pessoa que tem apenas decorado essa frase, mas o seu conceito é que a pobreza seja da vontade de Deus. Essa pessoa, esse mal não vai sair por quê? Porque essa pessoa delega a autoridade ao mal, como Adão delegou a autoridade ao diabo. Uma pessoa que acredita que é da vontade de Deus que ela adoeça, a doença não pode sair do corpo dessa pessoa, porque essa pessoa delegou a autonomia que ela tem ao mal, como Adão delegou. Mas uma pessoa, se você entender e aceitar e crer que a pobreza, que as enfermidades não são da vontade de Deus e que elas não têm permissões de estar na sua vida, você pode se dirigir a ela como se dirige um cachorro. Ô pobreza, ô doença, saia do meu corpo, saia da minha casa. E em vez da pobreza que estava, você clame, assim como Ezequiel clamou: Espírito de vida, venha dos quatro cantos da terra. E o universo se moveu e trouxe. Agora, toda a riqueza do universo, ela chega até você através de ideia. E o Espírito que trouxe a ideia desenvolve tuas habilidades, te dá direções, ou seja, te dá todas as ferramentas. É só crer nisto e viver isto. Se essa revelação que você está tendo agora, ela muda a tua vida, porque ela é mais poderosa do que naquele dia que Ezequiel profetizou. Do poder que esteve ali era uma partícula do que Jesus teve a sua plenitude. E você crê em Jesus, você está em Jesus, observe que em Efésios, Paulo fala: observe que a promessa não está dirigida aos filhos, como se fossem muitos. Não. Está dirigido ao Filho, porque na cabeça de Deus, todos que creram em Jesus se tornaram um com Ele. Ele próprio, Jesus, disse: eu sou a árvore verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo galho que está em mim dá fruto, e todo galho que não está ligado em mim não dá fruto. O Senhor Jesus, um pouco mais na frente, ele disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. No caso de Ezequiel, ele ordenou que o Espírito entrasse nos ossos. Você pode ordenar que o Espírito entre, que a prosperidade entre na sua casa, que a saúde entre no teu corpo. Agora veja só, qual é o Espírito que está em você? Porque cada um só dá o que tem. Se o teu conceito continua acreditando que é da vontade de Deus que uma pessoa seja pobre, sem levar em consideração que a pobreza é a morte da prosperidade, a pobreza, ela impede que uma família se evolua, que um ministério cresça, que uma pessoa, um ministério, uma ideia, uma empresa se desenvolva. Então Deus, ele é a vida contínua. Deus, ele se manifesta crescendo, crescendo, crescendo. Veja se não é isso que acontece com as plantas. Elas crescem sem parar. Então como é que pode alguém acreditar que a escassez, a falta, a pobreza,
que humilha pais de família, que faz com que os seres humanos não se desenvolvam seja da vontade de Deus. Então, enquanto uma pessoa crê nisto, se ele disser para a pobreza sai, ele vai dizer, não, tu me dá a tua autoridade todos os dias ao crer, porque eu creio. Por quê? Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore. A pobreza que está fora, só está fora porque está dentro. Que a gente saiba disso ou não, que a gente acredite disso ou não, mas essa aqui é a verdade. A mesma coisa é para a doença. Como a doença que faz o mal, que causa dor. Observe que Deus fez nossos corpos, e todos os nossos corpos estão preparados para combater a dor. Cai uma poeirinha nos teus olhos faz uma lágrima para jogar a poeira fora. O teu dedo machuca, já o sangue vai para o local e leva, sabe, são os soldados, são os enfermeiros, são os médicos que curam ali, que saram. Como é que alguém pode acreditar que uma doença, que qualquer outro mal é da vontade de Deus? Então uma pessoa que pensa assim, todas as vezes que ele ora para o mal sair, o mal diz, não, você me dá a sua autoridade. A propósito, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele a quem nós atribuímos louvor de honra e de grandeza. Pode observar, todas as doenças que são as mais perigosas, antes de se tornarem perigosas, ela desenvolveu um nome. Eu sou poderosa, o câncer, né? Então, a Bíblia diz que Jesus está acima, o nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeia, nos céus e na terra. Por isso meu nome expulse, não há outro nome. Eis aí vos dê poder e autoridade para expulsar demônio, para pisar, para expulsar cobra venenosa, demônio. São o que essas cobras venenosas? Enfermidades, escassez e outros tipos de problemas que traz o mal. Porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Todas as coisas que traz o mal é contrário à vida, é contrário a Deus, é contrário a Jesus. Então, concluindo, reflita sobre essa palavra e parta para cima. Não cometa o erro que muitos dos cristãos fazem. Eles vão para a igreja e ficam pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo. Se isso resolver esse problema de alguém, não tinha um único cristão passando privações. Todos os dias, de manhã, meio-dia e de tarde, estão pedindo. Não é o pedir por pedir que resolve o problema. Não é que nós não temos que pedir para Deus. Sabe qual é a oração certa? Chegue diante de Deus, diante dessa revelação. Primeira coisa que vai agradar a Deus. Agradeça a Ele. Pai, graça eu te dou. Sou muito grato a Ti. Porque foi o Senhor que fez isso com o seu poder, como a Bíblia diz. Porque Deus nos chamou pela sua virtude e poder. E obrigado, Senhor, por me dar tão grande autoridade. Porque nós já estávamos nos planos de Deus desde a fundação do mundo, segundo Efésios. Por bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Essas bênçãos estão nas regiões celestiais, nós podemos trazer, o qual já nos abençoou, né? Que Ele, Deus, nos elegeu em Cristo desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensível. Então devemos agradecer a Deus e assumir a autoridade e partir para o mal. Chamar o mal com nome e sobrenome, como nós expulsamos um cachorro. Entendendo que não é o câncer maior, que não tem pandemia nenhuma maior, que não tem escassez maior. Porque se nós acreditamos que no caso o câncer é maior, o câncer é o nosso Deus. E o câncer não é o nosso Deus. A força do câncer está exatamente na crença que as pessoas têm que ele é poderoso. Por isso, está escrito, por isso Isaías diz, por isso Deus, através do profeta Isaías, capítulo 10, o verso 41, ele diz, não tema, ó pequeno rebanho, não tema, porque confundido, reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti. Entende isso? Você tem toda a autoridade, você carrega o nome de Jesus, você carrega a honra de Jesus, a autoridade de Jesus. Veja Pedro, Tiago e João, lá na Porta Formosa, aquele mendigo disse, olha, o que eu tenho, eu não tenho o dinheiro e o ouro que você me pede, mas o que eu tenho eu te dou que é melhor. Em nome de Jesus Nazareno, levanta. E assim aconteceu. Jesus disse, vai em meu nome, expulse o demônio. Em meu nome, faça, realize. Ezequiel fez o nome de Deus. Ezequiel recebeu exclusivamente para aquele fim e outras missões. A Bíblia diz que ele recebeu por partícula. Nós temos a plenitude, porque nós estamos em Cristo, onde estão todas as sortes de bênção. Nós não somos pouca coisa. Nós somos os reis desse universo. Nós somos imortais.
Nós fomos chamados para ser reis, sacerdotes. E o reinado de Jesus já começou através e a partir daqueles que crerem. Nós somos imortais por isso. Esse mundo será limpo de toda doença, de toda mazela, de todo homem perverso. Olha ali em Apocalipse, porque está escrito em Apocalipse que ele, Jesus, irá vir com seus exércitos de homens. Quem são esses homens que estão lá? Os mesmos que hoje creiam. E ele vem com o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem e vai limpar a terra, destruir todos aqueles que destruíam a terra, que eram responsáveis em dar legalidade ao mal. O mal vai ser preso juntamente com os anjos. Quem são os anjos ali? Aqueles homens que delegam ao mal sua autoridade, como Adão delegou. Então nós somos chamados para ser reis e sacerdotes agora, para governar. Você deve ter saúde, prosperidade, riqueza. O Senhor Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Paulo disse, olha só, que nós devemos se comportar em uma geração incrédula como luzeiros do mundo, como astro. Jesus foi a luz do mundo para aquele povo da sua geração. Eliseu jogou o sal numa fonte da água que era amarga e a terra que era morta, e a fonte da água que era amarga tornou-se água doce, e a terra seca se tornou uma terra fértil. Por isso Jesus disse, vocês também são o sal da terra. Se Eliseu tivesse jogado a cinza, Jesus tinha dito, vocês são a cinza da terra. Preste atenção uma coisa. A Bíblia descreve que no final de quando o homem do pecado se levantarem, um grupo de homens poderosos, determinados, irão guerrear, enfrentar a besta, de tete a tete, que são as testemunhas. Vai entendendo isso aqui. Paralelamente, você vai encontrar em Ezequiel 2, você vai encontrar em Oséias 2, capítulo 14, em Apocalipse 12, que Deus tirará que Deus tirará a sua igreja para o deserto. E Deus dará a asa, como de águia, para a sua igreja, que vai para o deserto, guardar escondido do diabo, do dragão. Quem é esse dragão? O homem do pecado que está para se levantar e assumir e assumidamente combater todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Vai entendendo isso aqui. Em Isaías 35 diz que a igreja, aquela mesma de Apocalipse, que foi mandado para o deserto, quando essa igreja chegar no deserto, o deserto que até então era deserto se transformar-se-á em mananciais de água. Você vê lá em Isaías 35 que Deus deu ordem aos animais do campo e todas as feras, as cobras, as onças, a não fazer dano algum à igreja. E não vai fazer. Em Apocalipse 12, fala que o dragão irá perseguir a igreja, mas não irá achar, pelo contrário, a terra abrirá sua boca e engolirá todos os soldados. Aquela água descrita em Apocalipse 12 são homens, são soldados armados que o homem do pecado, o anticristo, irá mandar para matar a igreja, que está no deserto. Então a igreja lá no deserto irá prosperar. E Apocalipse diz que uma vez que não encontrou a igreja, vai se levantar, vai concentrar toda a sua raiva sobre as testemunhas. Eu já tenho vídeo falando das testemunhas, não quero entrar por esse lado, mas só para você entender. Então, quando o Senhor Jesus vencer todos, juntamente com as testemunhas, alguns deles irão morrerem. E quando Jesus retornar, levante cá, aqueles homens irão levantar, e Vivinho da Silva, se o nome dele era Silva, no caso eu Vivinho de Araújo, porque o nome é Araújo, né? Então, aquele povo são mesmo que irão governar a terra. Aí você encontra na parábola dos semeadores, que aquele que foi fiel no pouco, será fiel no muito. E você vê que aquele que negociou com o talento, com o dom, receberá o que a Bíblia chama galardão em autoridade. E quando isso acontecer, que for limpado os homens maus, junto limpa a terra de toda a escassez, de toda a pobreza. Olha, é só olhar, a igreja que foi para o deserto, que prosperou, são aqueles mesmos que quando esteve aqui prospera. Ou seja, se depois que ser tirado os homens maus, o dragão, a terra experimentará no reinado de Cristo um tempo de prosperidade nunca visto antes. Então, se hoje eu tenho
espírito, aonde eu estiver, até mesmo no deserto, eu prospero. Quem crê, prospera. Porque a prosperidade não vem do sistema. A prosperidade vem daquela mesma fonte de Ezequiel. Quando Ezequiel profetizou, o espírito de vida veio dos quatro cantos da terra e entrou naqueles ossos secos. Hoje entra em nossas vidas, em nossos projetos, nos dando visão, nos dando força, nos dando capacidade. É só você entender e partir para cima e acreditar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.